Olá! Estamos de volta com as Cunhãs, o seu podcast de política do Ceará, além de outras cositas más. Eu sou Camila Fernandes e, como sempre, estou ao lado de outras duas cunhãs jornalistas. Show de bola! Afinal, a gente está na Copa do Mundo, não é, Ebele Rebouças? E aí, Ebele? Gostei, gata. Ei, tudo bom, meninas? Vou abrir de novo desejando saúde a todas nós, aos nossos cunhins e cunhazetes. Hoje a minha voz sensual de locução de motel está um pouquinho prejudicada. Mas vamos aqui, vai dar certo. É a Covid, gente. O negócio tá bravo. Eu não sei, não. Pois é. Neste momento ainda não sei se é, mas tá todo mundo sem conseguir escapar dessa bicha, né? Capaz de ser. Pois é, porque a Inês, na semana passada, estava também com dúvida se era ou se não era, e no fim era. E aí, Inês Aparecida, show de bola, tudo bem? Show de bola mesmo. Tô aqui lá assistindo o jogo da Copa. Por sinal, o melhor que eu achei foi Espanha e Alemanha. Mas eu só torço, assim, por exemplo, Marrocos e Bélgica. Aí eu torço Marrocos, tá entendendo? Eu torço sempre pelos pobres e oprimidos. Olha, era semana passada era só uma suspeita, pois agora é uma certeza. Covid na pessoa, eu pensei que tinha um corpo fechado, mas não tenho. Estou convidada, fanhosa, e se der uma tossida daqui pelo meio da gravação, vocês perdoem. Ainda bem que nós tudinho, né? Tomamos as 4 doses, né? Eu passei também, tive a Covid, mas já estou livre dela. Mas é isso aí, tá geral, e a gente no fim vai ter que falar um pouquinho mais disso no finalzinho, né? A gente volta ao tema, mas saúde, como receitou, né? Como recomendou a Ebele, saúde pra gente, pra tudinho, pra todos nós, cunhazetes e curumins, porque é o que a gente está precisando nesse momento. Bom, na semana em que estamos comemorando os 80 anos de Maria Luísa Fontinelli, a primeira mulher eleita prefeita de uma capital no Brasil, né, que foi aqui em Fortaleza em 1985, vamos falar de mulheres que saem fortalecidas deste ano eleitoral de 2022. Quem são as protagonistas femininas deste ano? Como podemos projetar o futuro delas a partir de 2023? A gente vai analisar esse mulherômetro do poder no Ceará e no Brasil, entre outras cositas mais, claro, que a gente sempre fala mais no episódio, né? Antes de começar, bora falar do financiamento do podcast. As Cunhãs é uma produção totalmente independente que segue firme e forte graças ao apoio de cunhazetes e curumins que se tornam assinantes e que nos ajudam a manter os custos do podcast. Para se tornar um assinante é bem facinho. Basta contribuir com qualquer valor pelo site apoia.se/ascunhanspodcast ou fazer então um Pix, né, para a chave ascunhanspodcast@gmail.com. Então tem esses dois jeitos. A partir dos R$10 por mês você recebe um episódio extra exclusivo e ainda participa da gravação. A gente já vai gravar o próximo por esses dias, viu? Fica esperta aí que vai ser logo. Então, bora contribuir com as Cunhãs, né, e participar desse momento. Aí, se você decidir mandar um Pix, deixa o seu e-mail na descrição do pagamento para a gente entrar em contato depois, tá bom? E siga a gente nas redes sociais, Twitter, Instagram, YouTube, somos As Cunhãs Podcast. Agora sim, bora começar! Vamos falar de mulheres, né? E a gente decidiu fazer essa pauta e foi uma coincidência muito grande ter caído justo no dia, né? A nossa gravação, no dia do aniversário da Maria Luísa Fontinelli, que foi a primeira prefeita de Fortaleza, foi a primeira prefeita de capitais, né? E por isso mesmo, mas não tinha como, né? Mesmo que não fosse essa data, né? Que a gente não tivesse esse dia para comemorar, não teria como a gente começar sem falar da Maria Luísa, né? Porque a gente tem esse marco na capital, teve outra mulher prefeita também, depois dela, Luiziane, mas ainda a gente parece que está sempre lutando tanto, né, para ter mais espaço, né, nos ambientes de poder, nas esferas de poder, sobretudo no executivo, mas também no legislativo, no judiciário. Então, acho que lembrar da Maria é bacana para a gente começar esse mulherômetro aqui, para pensar nas mulheres de hoje que estão aí conquistando espaço, que estão se
se botando e que realmente podem ser figuras determinantes daqui para frente. Aí eu vou passar a palavra para a pessoa que mais conviveu aí, tanto na época da campanha, como na época da gestão mesmo da Prefeitura de Fortaleza, conviveu muito com a Maria Luísa, viu muito o que ela fez, a forma como ela foi avaliada, tudo que aconteceu, né, Inês? Conte para a gente um pouco desse momento histórico das nossas vidas. Eu quero dizer primeiro que eu sou fã, admiradora, assim, demais de Maria Luísa Fontinelli. Retiro, não faço aqui avaliação, alguém daquela época está dizendo, mas foi péssimo prefeito. Não, não quero falar nisso, não quero falar na Maria Luísa política, na vanguardista, na pessoa que abriu caminhos. A começar, ela foi deputada estadual e deputada federal, né? Mas depois de ser prefeita, antes de ser prefeita, deputada estadual e depois federal. Mas eu acho que a eleição dela como prefeita, a primeira prefeita de capital, logo depois da ditadura, é um marco nacional. Inclusive, na época, jornais todos, revistas, de tudo quanto era canto, era fazendo matéria com Maria Luísa Fontinelli. Foi atacadíssima, claro, o machismo, né, a misoginia, e ela, de cabeça erguida, dava valor, viu? Ele estava nem aí, cabeça erguida, além de tudo bonita, né, inteligente, ativa e bonita. E ela venceu aqui em Fortaleza contra as forças tradicionais, né? O poder, ela venceu o Pai de Andrade, ela venceu o Lúcio Alcântara, quer dizer, foi uma vitória grande, foi uma vitória expressiva demais. Aí, na gestão, teve boicote de Gonzaga Mota. Realmente, foi difícil, assim, era difícil de fazer essa articulação. Eu me lembro demais, acho que deve ter, não tem, deve, com certeza, nos arquivos do Jornal O Povo, uma entrevista que eu fiz, nessa época eu trabalhava no Jornal O Povo, né? Com o vice dela, que era o professor Américo Barreira, bem de idade, a Maria Luísa bem nova, e ele já um senhor já bem de idade. Aí doutor Américo, está feliz e tal? Ele disse, estou não, olha Inês. Fala, chega também assim um choque. Eu não estou porque nós não estamos preparados, nós não temos quadro para assumir essa prefeitura. Ele é conhecido como municipalista, uma pessoa, né, era conhecido aqui no meio, sensato, ponderado, ele disse isso. E ele não estava errado, não. Ele disse, olha, se a gente tivesse tirado o segundo lugar, com a votação expressiva, a gente tinha ganho político muito maior do que a gente ter ganho essa eleição, porque nós não temos quadro. Não lembro dessa história demais. Sim, mas voltando a Maria Luísa, para mim, é assim, é um nome que nós, mulheres, temos que agradecer a ela muito, dela ter aberto caminhos para nós, certo? Era sofrer, menina, acompanhei para eu cobrir a Assembleia, os deputados, colega dela, dizendo piada com ela, sabe? Ela muito bem feita de corpo, ela passava assim, aí tinha um deputado, não vou dizer o nome, nunca morreu, eita, essa daí merece umas 4 vacas, porque ele era agricultor é pobre, é fazendeiro. Aí, pecuarista, né? Esse povo que cria gado. Pronto, sim. Aí merece umas 4 vacas, uns 4 boi, quando ela passava assim, bem feitona, toda, né? Pois menina, era assim, pensa que ela ligava, levantava aquela cabeça, dava aquela rabicinha. Maravilhosa. Só tive com ela uma vez. Só tive com ela uma vez, assim, lamentavelmente, né? Não convivi, não a entrevistei. Entrevistei nessa única pauta, ela já no Crítica Radical, mas um doce, assim, uma mulher realmente, né? E muito reluzente. Eu acho que tu usou essa palavra, ela tem um sorriso solar, acho que tu usou esse termo no texto que a gente publicou no Instagram. Realmente uma mulher linda, né? Uma mulher maravilhosa, inspiradora. Né? Ela tem 80 anos e ela brilha. Menina, eu me lembro na casa dela, nesse tempo o apartamento dela era ali na Pontes Vieira, quase frente à Assembleia, Morada dos Coqueiros, me lembro demais. Eu na casa dela, quem estava lá? Luiz Inácio Lula da Silva. Ainda nem era candidato a presidente, nem a primeira vez, barba preta, parece que eu estou vendo a barba preta, aquele tipo assim, bem, né, brutão. Mas estava lá, na casa da Maria, ela era do PT, né, depois ela foi expulsa, tá, é outra história.
As histórias são bem longas o meu comentário é assim, que eu sou de São Paulo, né, e eu não, assim, na minha memória política, né, breve memória política, sabia que a Luísa Erundina tinha sido a primeira prefeita de São Paulo, né, e foi em 88. Quando eu cheguei em Fortaleza, em 2000, eu fiquei, assim, de cara quando eu soube que Maria Luísa Fontinelli tinha sido eleita antes da Luísa Erundina. E tu não Foi viu no antes. jornal, não? Na época que saiu. Eu era criancinha, eu era bebezinha e eu, assim, acabei não tendo essa parte da educação política, assim, era coisa de paulista, né? É a coisa, só existe São Paulo, aquela coisa. Mas aí eu vim trabalhar no Ceará, eu falei, opa, eu comecei a estudar, né, assim, a realidade local, a política local e tudo, fui saber. E aí eu fiquei de cara, falei, caramba, que sensacional, né? E eu fui fazer uma entrevista com ela, bem bacana mesmo, fiz uma para Folha, entrevista ping-pong, nesse apartamento que você falou aí, perto da Assembleia. Perto da Assembleia, bem morada perto da Assembleia, isso. E encontrei muitas vezes com a Maria, eu fiz várias matérias sobre crítica radical, sempre pautava na Folha, sempre que podia, dava um jeito de encaixar ali, sempre achei maravilhoso. Mas um beijo, Maria, para tu, bem grande. Beijo, Maria, beijo. Depois vamos falar de presente, né? Ebre, quer começar por quem? Porque, assim, a gente tem alguns nomes da política local e nacional que realmente surpreenderam, né? E, assim, mais do que surpreender, são mulheres que se estabeleceram, sobretudo, por elas mesmas, né? Assim, por quem elas são. A maioria das que a gente vai falar. Tem exceções também, lógico. E que estão construindo uma carreira que pode render muito, e que acaba sendo interessante em termos de representatividade, mas não apenas, em termos de, possivelmente, de mudanças mesmo nos rumos da política do país. Isso pode ser muito bacana. Quer começar por quem, mulher? Posso começar aqui, né? A gente realmente vai falar de quem sai fortalecido e quem sai meio capenga desse ano de 2022. Eu vou destacar, para começo de conversa, a companheira, tem muitas aqui, tá, gente? Não tem nenhuma ordem de importância aqui que a gente vai trazer os nomes, não, mas eu vou começar por uma mulher que nem todo mundo sabe muito bem de onde é que ela surgiu. Algumas pessoas chegam para mim, de onde é que surgiu? Como é que essa mulher veio parar aqui, nesse posto tão importante de suplente de senadora do Camilo, que é aquele, né, que é um presente que muita gente queria, que é a companheira Augusta Brito, hoje petista, antes do PCdoB. Augusta Brito, ela está como suplente, como eu falei, do Camilo no Senado, e se o Camilo for realmente destacado para algum cargo nacional, a gata vira senadora, né? E muita gente realmente desconhece o passado da Augusta, eu vou falar um pouquinho. Ela é filha do ex-prefeito lá do município de Graça, Augusto Brito, olha aí como o pai dela foi original, né? Augusto Brito, ex-prefeito de Graça. Graça é um município ali de 15 mil habitantes, mais ou menos, perto de São Benedito, na região da Ibiapaba. E a Augusta, ela iniciou a carreira política dela, né, de forma mais forte, como prefeita de Graça. Ela se elegeu 2 vezes, em 2004 e em 2008. Aí, depois que ela saiu lá da Prefeitura de Graça, ela virou secretária de Educação de São Benedito, que é ali pertinho, e se candidatou a deputada estadual em 2014, ainda era do PCdoB, né? Ela já tirou de cara 67 mil votos, mais ou menos, naquela época. E aí, ela se tornou a primeira mulher do PCdoB, primeira deputada estadual do PCdoB, a já ter um cargo na mesa diretora da Assembleia. A bicha é danada, né? Ela foi a 4ª secretária na mesa diretora da Assembleia Legislativa. E aí se elegeu de novo deputada estadual em 2018, bem votada também, mais de 67 mil votos. E assim, já nesse segundo mandato, ela assume como líder do governo Camilo na Assembleia Legislativa. Ela, na verdade, era vice-líder, certo? Mas aí, quando o deputado Júlio César, né, o Julinho, que era o líder mesmo, tirou licença em 2020 para disputar a prefeitura de Maracanaú, ela assumiu a liderança. E aí começou a ganhar muito espaço e muita força mesmo na Assembleia, nessa relação com o governo. Ela é considerada uma deputada de boa articulação, uma pessoa muito ligada nos bastidores, uma articuladora, né? Tem boa entrada com os deputados, com o presidente da Assembleia, é uma pessoa bem vista pelos deputados, aquele jeitinho dela, manso, muito educada, então ela foi conquistando muita força. E com essa articulação dela, ela se tornou procuradora especial da mulher na Assembleia.
E segundo uma fonte me disse, ela transformou essa Procuradoria Especial da Mulher, né? Essa PEN, né? A sigla é PEN. A Procuradoria ganhou uma projeção muito grande na Assembleia Legislativa com a Augusta, inclusive foi inaugurado um prédio, né, só para a Procuradoria Especial da Mulher, tem várias células, para fazer atendimento a mulheres vítimas de violência, fazer acolhimento a essas mulheres, prestar assessoria jurídica, eles fazem treinamentos com vereadores de municípios do interior, campanhas. Então, essa procuradoria ganhou muita força com a Augusta, e, enfim, ela era do PCdoB, é convidada a vir para o PT aquele movimento do PT, né, de chamar mais gente, pessoas competitivas para aumentar a bancada do PT, e aí ela consegue realmente esse cargo, né? Então, um breve histórico aí da Augusta, que muito possivelmente vai se tornar senadora. Agora, Evelyn, eu vou colocar uma questão aqui, porque você está falando de uma atuação muito intensa dela, que ela, assim, ela se destacou bastante na Assembleia Legislativa, o que é muito positivo. Como suplente de senador, enquanto o Camilo não estiver em outra função, se ele não for, por exemplo, chamado para realmente ter um ministério no governo Lula, ela vai ficar escondidinha, né? Vai ficar sumidinha. Aí ela tem que achar maneiras de voltar a se destacar, né? E sabe lá se o Elmano não chama ela para o secretariado? Pode ser também, né? Ela é muito amiga do Elmano, inclusive, né? Segundo me disseram, amiga do Elmano. Também parece assim que é petista de berçário, né? Mas ela era do PCdoB. E conseguiu eleger para deputado estadual uma pessoa, o nome deles, viu? Do grupo dela do marido, de pai, lá na Assembleia. E a Ebre falando da atuação dele na Assembleia, e além de tudo, ainda tinha que aguentar as piadinhas da doutora Silvana, extrema-direita, sabe? Tinha que aguentar as piadinhas da doutora Silvana. Ei, comunistazinha, olha a comunistazinha como está linda! Era Maria. Era desse jeito. Ela é comunista, porque a Augusta é nova, é uma mulher nova, bem feita, anda muito alinhada, muito com roupa jovem. Aí ela ainda tinha essas piadinhas, eu vi essas piadinhas da doutora Silvana, mas deixa para lá. Não essa dúvida. Mas é isso, eu acho que tu tem razão, Camila, mas assim, pelo poder de articulação dela e a força que ela ganhou, o prestígio que ela ganhou no PT, muito possivelmente ela não fica escondida, não. Eu acho que ela consegue algum cargo, alguma, né, algo que dê visibilidade. E, assim, sinceramente, eu acho que se o Camilo ficar realmente no Senado, não vai ser por muito tempo. Muito possivelmente ele migra aí para algum cargo nacional, nem que não seja um ministério, mas alguma secretaria importante. Eu vejo com muito provavelmente ela deve assumir como senadora, pelo menos temporariamente. Sim. Eles estão fazendo esse cálculo, né? Sim. Obviamente, a Augusta não vai ser esquecida nesse cálculo e nessa articulação. Então, esse é meu primeiro nome que eu trago aqui como mulher que sai fortalecida de 2022. E outra fortalecida, Jade Romero. Sim, a vice-governadora eleita. Governadora, uma mulher de 37 anos, né? Fez 37 anos há pouco tempo. Jade Romero é do MDB, acho que as pessoas se lembram, né? Aquela confusão de arranjar uma vice para o Elmano, que se arranjava uma, daqui a meia hora caía e tal, até que, enfim, foi Jade Romero e ficou, porque ela já tinha um trabalho. Ela é mestranda em administração pública pela Universidade de Lisboa, e ela já foi secretária executiva de esporte no governo do Camilo Santana, né? Reforçou muito a bandeira do futebol feminino, certo? Dos esportes paraolímpicos. Ela é especialista em políticas públicas e já foi também teve no comando da Secretaria Municipal de Participação Popular em Fortaleza. Representou o Brasil na reunião do BRIC, né? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, com representante jovem em 2017 na Rússia, ou seja, ela tem traquejo. Porque tem gente que não conhece. Quem é Jade Romero? Quem é essa Jade? Pois está aí, a Jade tem também um currículozinho bem legal. E, segundo me disseram, na campanha do Elmano, ela fazia uma campanha dela, uma campanha para ela. Não era todo tempo assim na sombra do Elmano, não. O Elmano para um lado, com o Camilo, né? E ela fazendo o trabalho dela. Disse que também era uma pessoa muito ativa, propositiva. Eu acho que Jade
poderá, tomara, também se destacar na gestão Eumano de Freitas. Boa lembrança. Muito boa. E, assim, falando de uma que era vice, que virou governadora, que se destacou absurdamente, que agora é uma das principais cotadas aí para assumir o Ministério da Educação, inclusive, Isolda Sela, né, gente? Eu acho que é talvez a mulher que mais tenha tido êxito, mesmo não sendo candidata. Isso que é o mais interessante, né? Não foi candidata a nada, mas era ovacionada em todo canto, com, assim, citavam o nome dela, ela era ovacionada, e foi subestimada pelo PDT absurdamente, o que causou danos severos à candidatura do Roberto Cláudio ao governo do Ceará, sem dúvida nenhuma. Então, assim, é para mostrar mesmo que o mundo mudou absurdamente. E aí a gente deixa a lembrança aqui, para quem não ouviu, a gente já fez um Desvendando Isolda, e tá no nosso feed aí, procura que você acha, já faz um tempinho que a gente falou dela, mas você tem muita história boa, inclusive o fato dela odiar a fofoca, que a gente acha, né? A Inês acha que é o pior defeito dela. É o ponto fraco de Isolda, não gostar de fofoca. Agora, Camila, é engraçado, como é que pode, né? né, Inês? Como é que pode isso? Você vê aquela cena no Yacht Club, o povo dando cadeirada, e você não fofocar sobre aquilo, como é que pode? Pode. Ora, eu ganhei a semana, meu, com essa Covid de molho dentro de casa, sem poder ir nem ali na portaria do prédio. Adorei. Inês, inclusive, há todo um apelo popular para você gravar um vídeo, né, narrando e comentando quem é quem naquele barraco. Aí presa, né? Porque tem gente lá, como nós dizemos, estribada. Aí ia me processar. Melhor deixar quieto. Deixa quieto. Mas voltando aqui para a Isolda, alguém poderia dizer, né, naquele momento em que ela foi preterida pelo PDT, né, que optou por lançar o Roberto Cláudio para o governo, enfim, alguém poderia dizer que ela sairia enfraquecida, né? Mas não, cara, cotadíssima para assumir o Ministério da Educação ainda, né, por toda a bagagem de experiências exitosas no ensino fundamental e médio no Ceará, e o Lula tem falado muito o tempo todo, né, na importância de recuperar as perdas do ensino básico em decorrência da pandemia, repetido o tempo todo também que é preciso uma grande força-tarefa com os estados e municípios, e isso é a cara do que foi o PAIC, né? Isso. Um programa que é a cara dela, o próprio Camilo disse que a Isolda é a mãe do PAIC, o PAIC inspirou o Ministério da Educação a estruturar o Pacto Nacional pela alfabetização na idade certa, o PENAIC. Então, tudo isso que o Lula tem falado, que é uma prioridade para o governo dele, de recuperar o ensino básico, as perdas por causa da pandemia, estimular uma cooperação com governadores e municípios, isso é a cara da Isolda, é a cara da Isolda e do Camilo. Então, a bicha sai cotadíssima, não só para um possível ministério ou para uma secretaria especial no MEC, como para a prefeitura também, né? Daqui a pouco, daqui a alguns anos. Né? Exatamente. Vai depender muito desse movimento dela, né? Se ela for para ministério, talvez não seja o caso de... Depende, né, do trabalho, do rumo do trabalho, para sair para a prefeitura num prazo tão curto. Mas é muito interessante essa trajetória dela. Era alguém que, tipo... O PDT botou ali naquele grupo de governamentáveis, era só para cumprir uma tabela, né? A gente sabia disso, a Inês já tinha falado, era o Roberto Cláudio, assim, a gente já sabia disso, mas ela cresceu por ela, sabe? Isso que é o mais bacana. E aí, lógico que o PT acabou aproveitando a situação, e é óbvio que é isso, é sentir como é que está a sociedade hoje, que hoje é diferente de há 4 anos atrás até, de 5 anos, 6 anos atrás, quando movimentos que têm essa cara de misoginia, de atacar a pessoa por ela ser mulher e tal, não davam bola. Agora dá-se bola para isso, agora isso é relevante, sabe? E fora a competência da Isolda, a seriedade dela, uma mulher que dá orgulho para a política cearense, assim. É uma pessoa que está ali fazendo bonito. Então, experiente, né? Muito, né? Com uma bagagem técnica muito grande, politicamente, né? Ela tem muito assim, ela não é uma articuladora zona, negociadora, não tem isso ainda, mas pode ter. Mas ao mesmo tempo também tem muita entrada com as pessoas, né? As pessoas, ela é bem vista, ela tem um traquejo, uma lida bacana com políticos de diversas. Ela não é do ataque, ela não é do conflito.
Então, isso depõe muito a favor dela, né? Muito. E aí, né, Inês, a Isolda está já tendo aí uma herdeira política da família, né, que a gente já pode falar também que é uma outra figura que cresceu bastante, que era alguém que já tem aí uma militância, que está no meio político faz um tempo, mas que dessa vez teve o nome aí que foi alçado ao primeiro escalão, digamos assim, que é a Luísa Sela, né, e ela também faz por onde, né, Inês? Luísa, acho que cresceu numa família de políticos, né? O pai foi prefeito de Sobral, o pai Clodovil, só que eu erro esse nome, Clodovil, veio Arruda, pai político. Tu erra falando certo. Também. Aí ela cresceu nisso e realmente está fazendo o nome dela. Eu ouvi uma pessoa fazendo uma crítica, como é que bota a filha da governadora para ser da equipe de transição do Elmano? Era para botar aqui os inimigos. E a Luísa é elogiadíssima como gestora. Isso é pelo trabalho, não é porque ela é filha da Luísa Sela, não. A Luísa Sela, da Isolda Sela, não é porque ela tem trabalho. Tem luz própria, né? Ela tem luz própria, ela é uma gestora, exato. Uma gestora, não é isso. Porque a filha da governadora... Sim, filha, por coincidência, é um excelente técnico, um excelente quadro. Ela foi secretária executiva de Cultura do Estado. Ela tem um monte de trabalho, não tem isso não. Eu acho que é um nome, inclusive, para ocupar uma secretaria, né? Ela ficou revoltada. Ela realmente, a gente notava que ela ficou muito abalada com o chega para lá que o PDT deu na mãe dela, né? Inclusive, na época, ela deu uma declaração que o nome da mãe dela foi retirado por homens brancos e machistas, né? E ela realmente se engajou na campanha do Elmano, menina, né? Todo canto estava com a Luísa Sela. E fazendo, não, eu acho que ela realmente é um nome, ela é um nome. E é isso, né? Quando a gente fala que ela sai fortalecida, é que ela era secretária executiva, né? Ela não era um cargo assim, não era uma secretária titular. Mas hoje, né, assim, coordenou o programa de governo do Elmano, está aí atuantíssima na transição. Ela se classifica para ser uma titular e de uma secretaria importante, né? O nome dela já foi ventilado para algumas, assim, secretarias fortes, até a Casa Civil, ninguém sabe se procede, mas ventila-se, né, fala-se. Mas é isso mostra o fortalecimento dela esse ano, né? Agora, ainda ficando no Ceará, mas com um olharzinho nacional, eu queria puxar uma ex-prefeita de Fortaleza, né, que foi a Luiziane Lins, foi a segunda mulher prefeita de Fortaleza, foi prefeita de 2005, né, ela entrou na eleição de 2004 até 2010? Não, 12. 2 mandatos, isso. Até 12. E a Luiziane se reelegeu deputada federal com uma votação expressiva, teve 182.232 votos, ela se reelegeu pelo PT, sem PPT, e é uma figura que agora foi chamada para a transição nacional, apesar que todo mundo está sendo chamado para essa transição nacional. Só gente que não, né, Inês? É aquilo, não dá para dizer que é uma grande vantagem ser chamada para a transição, né? Mas é que é aquilo, tem gente que está botando mesmo a mão na massa, tem gente que está lá só sendo consultado, enfim, né? Ou foi chamado só para, sei lá, para ter o nome mesmo, né? No caso da Luiziane, eu acho que ela tem contribuições a dar na área de cidades, que é a área que ela foi chamada, né? Mas é interessante pensar que ela, de fato, ela se fortalece ao manter o mandato, né? E agora com a ascensão do governo Lula, ela volta a ter um espaço ali que, de repente, ela pode ver crescer de novo a carreira dela. Ela é jovem ainda, ela tem muito chão pela frente, pode alçar aí outros voos, porque é um dos quadros do PT cearense mais fortes, né? Assim, sem dúvida nenhuma. O que vocês acham? Mas, por exemplo, para um cargo executivo, tem uma grande parte do PT que não quer mais o nome dela, por causa das avaliações. Não é assim, por exemplo, candidatar a prefeita de novo de Fortaleza. Não. Mas deixa para lá. Eu acho que ela merece estar nessa lista também, por além dos motivos que a Camila cita. Eu acho que o fato de ela ter, por exemplo, um aliado, né, o Elmano no governo do estado, o Elmano foi secretário dela, né, uma pessoa que, enfim, cresceu junto com ela.
Foi ela né, que indicou o nome politicamente. da Amanda, Ela né? Que era criou, pois é. para prefeito Então, e perdeu. Então, acho que nesse sentido ela sai fortalecida sim, é alguém dela no governo do Estado, ela acaba tendo mais capilaridade, penetração dentro do governo, né, influência, então eu acho que ela merece estar aqui por causa disso. E, de fato, mandato de deputado federal não é fácil não, você conseguir se reeleger assim, a bicha está aí, E outra coisa, tá e fraca também não. tem que lembrar a trajetória dela. Ela começou vereadora, né? Isso, Vereadora, isso. deputada estadual, tem que lembrar isso também. É um nome, é um quadro. E é isso, ela passou muito pouquinho tempo sem mandato, só depois que ela saiu da prefeitura ficou um pouquinho sem mandato, depois já se elegeu federal e está mantendo esse mandato, né, a reeleição, porque, enfim, tem um grupo aí de pessoas que são muito adeptos ao que ela tem feito e tudo mais, né? Então, mas eu acho que é isso. Em termos assim, pensando no PT internamente, a gente sabe das disputas internas, dessas questões de que uma parte realmente não quer mais que ela tenha tanta força, tanto espaço, mas com a vitória do Elmano ao governo do estado, por ser aliado dela, ela realmente volta a se fortalecer. Então, pode ser muito interessante isso. Ainda local, fechando as locais, depois a gente vai falar de mulheres no nacional mesmo, que estão aí bombando. Janaína de Farias, que muitos ouvintes não vão conhecer, que é a segunda suplente do Camilo Santana para o Senado, e que aí, assim, quem é a Janaína? Como é que ela sai dessa história? E com certeza, eu não tenho dúvida, saiu forte, com certeza. Pois é, minha filha, aí é um nome que nem todo mundo conhecia, pouca gente conhecia, e está aí, segunda suplente senadora. A Janaína é uma pessoa de confiança do Camilo, né? Ela foi secretária especial dele durante todo o governo, desde 2015, e já estava com ele muito antes disso, na Secretaria das Cidades, Desenvolvimento Agrário. É uma pessoa realmente de muita confiança do Camilo, estava sempre com ele em viagem, ajudando a articular, a marcar reunião com o prefeito, enfim. A gente até já falou dela em outro episódio. Bom, e aí nessas viagens, né, nessas idas e vindas com o Camilo, ela começa a conhecer a galera, fazer uma articulação política, se tornar conhecida, querida, tanto é que foi até cotada já, porque ela é lá do Crateús. Já foi até cotada, assim, né? Teve o nome aí especulado como possível candidata a prefeito, a vice-prefeita. Então, eu acho que ela, né? Ela deixa mais esse bastidor, passa a política mais pública, né, tem um nome mais conhecido a partir de agora, e pode, de repente, alçar mesmo uma candidatura, a, sei lá, a deputada, a prefeita mesmo. É uma mulher que sai com projeção a partir de agora. Por isso que eu acho que ela também merece estar na lista. Inclusive, causava até, que a gente sabia, né, nós comentamos aqui, causava ciumeira danada com alguns candidatos a deputado federal do PT, porque disse que o Camilo botava a mão na cabeça dela, né? Passava a mão. Ela, né? Era. Não, assim. Era como se fosse ela, o pessoal, inclusive, dava como ela é eleita por causa da influência do Camilo, né? Da proteção que ela tinha do Camilo. Até a gente tomou um susto quando o nome dela foi para ser segunda suplente, né? Do Camilo. Mas foi dentro dos acordos, né? Porque aí realmente os votos dela. Os votos que o Camilo tinha reservado para ela, né, foram redistribuídos para várias figuras com quem eles fizeram acordo, inclusive com o Eunício Oliveira, herdou votos da Janaína, um bocado de gente aí herdou votos dela. Exatamente, eu lembro, a gente tinha comentado que ela ia ser candidata a deputada mesmo, e a galera estava morrendo de medo, porque realmente... federal, ela ia arrastar votos. Camila ia fazer campanha para ela. Pois está aí, tá? Sai forte. Sai forte. E a outra mulher que a gente já entrevistou, que pense na Cunhã, forte mesmo, porque é a dona do dinheiro, a dona do cofre. É a Fernanda Pacobaíba, secretária da Fazenda aqui do estado do Ceará, foi reconfirmada aí na função, vai ser mantida no governo Elmano Freitas, né, Elmano de Freitas. E a Fernanda é aquilo, é uma figura, né? Eu adorei conversar com ela naquele episódio que a gente a entrevistou, porque é também muito séria, é servidora da secretaria mesmo, é fazendária, é alguém que conhece a máquina profundamente e que tem feito um trabalho excelente, porque o Ceará está aí bem das pernas, por mais que seja um estado pobre, continua indo bem, é muito consciente, muito séria. Sei lá, eu fico feliz por ela, por tê-la na secretaria. Da Fernanda Pacobaíba, ela ter posiciona, ela fala, ela se posiciona
Já reparou? Ela não fica só restrita aos números da Secretaria da Fazenda. Não, não, ela dá a opinião dela em várias coisas sobre mulheres, sobre violência. Menina, eu acho assim, ela maravilhosa. Ela fez duras manifestações contra o Bolsonaro, né? Em alguns momentos. Exatamente, ela se manifesta mesmo, tá nem aí. Aí falando em mulher do outro lado da força, né? Pensando assim, teve, a Inês já citou a doutora Silvana, que eu acho que não merece muita conversa, mas teve, deixa eu parar lá, né? Passe. Mas tem uma figura nova que está aí, que virou deputada federal, foi a última a entrar na lista de candidatos a deputado federal do Ceará, a última que conseguiu entrar foi a Daiane, do capitão, mulher do capitão Wagner. Aí, já pelo nome, né, como ela se denominou ali, mulher, né, sendo mulher de alguém, já é uma figura com um perfil diferente dessa que a gente vem falando até aqui, né? Ela veio ali alinhada totalmente ao marido que perdeu o governo do estado, né? Foi candidato ao governo do estado, ele era deputado federal, ainda é, né? Até o final do mandato ele é deputado federal, foi candidato a governador, então ele não se candidatou novamente a deputado federal, perdeu, né, a possibilidade de se reeleger, botou a mulher para garantir a vaga. Botar para o buraco com a guarda na cadeira lá. Pois foi. É triste falar isso, né? É triste falar isso, mas não tem o que onde fugir, não, porque foi isso. Ela mesmo bota o nome Daiane do capitão. Como é que tu é dona? Isso aí é para animal. Sabe uma coisa... Cachorro. Não é assim não, pai. Não tem nome não, criatura dessa. Eu sou a fulano do doutor Luiz, mas só que faltava mesmo, não? E aí, eu tenho isso aí, mas rapaz, não me candidatar. Não, a Camila do Fabinho. Eu acho que era mais fácil o contrário, viu, Inês? Não é não? Meu povo. E olha, além dessa associação em nome de urna, né? O nome de guerra que ela adotou, que é triste. Tem um negócio que eu fico acompanhando nas redes, né, no Instagram, e é feio demais. Aí fica fazendo umas postagens, em vez dela fazer umas postagens dela, ela se colocando, ela se mostrando, eles ficam fazendo aquelas dobradinhas, postagem de um com o outro, que aparece assim como se fosse a postagem dos dois numa só. Não sei se vocês já viram. É tipo uma postagem em parceria. Aí fica o tempo todo, sabe, associando, alinhando ela, a atuação dela, o mandato dela, que nem começou ainda, fica o tempo todo nessa putaria, sabe, com o marido. Homem, vá fazer seu mandato sozinha. Mas começa a mostrar como é que ela vai fazer sozinha se ela não sabe? Ela não sabe, ela nunca teve nada, se posicionou em nada. A única coisa que eu sei que ela fazia foi do tempo dos motins, da greve, dos greve, não que por isso ela não vai fazer greve, é motim mesmo. Ela abastecia, fazia assim, tipo a logística, fazia café e dava bolacha para o povo que estava no motim. É o que ela fez, o que eu sei, a grande trabalho que ela fez foi esse. Fazer café, né? Ficar abastecendo lá os cafés, organizando, e bolacha. O fato é que esta mulher ganhou o mandato, e eu espero, sinceramente, por mais que nós não concordemos com a posição ideológica, com o tipo de coisa que ela pense, assim, eu espero realmente que essa mulher consiga se descolar e não seja só um preposto lá, um apêndice do marido, porque, pelo amor de Deus, minha irmã, honre seu mandato. Não tenho essa esperança de jeito nenhum. É porque é boa, mas eu não sou, aí eu não tenho essa esperança de jeito nenhum. Ele vai ficar lá, o mandato vai ser dele, ela vai ser apenas, porque ele não pode mais subir na tribuna lá, vai apenas reverberar o que ele vai dizer, quem vai mandar é ele. Então, vendo esse documentário da Flor de Lis, então ela disputou a eleição de 2018, ganhou e entrou, né? Começou o mandato em 2019. O marido dela só era direto ele que mandava. E foi uma das exigências que ela fez logo de cara lá para o Rodrigo Maia, que era o presidente da Câmara Federal na época, pediu para ele um crachá para o marido, que era o pastor Anderson, que foi assassinado, né, a mando dela, para que ele pudesse circular lá livremente, e ele tinha acesso a tudinho, tinha acesso à presidência da Câmara, ele tinha acesso a geral, impressionante, viu? Isso acontece, né, infelizmente, são situações que acontecem, e eu sou do lado da Ébeli, eu torço para que a Daiane caia na real e assuma, assim, defendendo o que ela quiser defender, enfim, mas que ela tenha a postura dela, que ela apareça por ela, que ela se descole do capitão, porque o capitão, enfim,
ele já teve a chance dele, agora é ela, né? Mas a gente sabe que, infelizmente, não vai ser isso que vai acontecer. Infelizmente mesmo. Não, eu não estou botando peitica, não, tu tá entendendo? É. Eu não boto peitica, não. É porque eu não tenho fé, porque ela não tem estofo, ela não tem história para se descolar, se descolar dele, mas vamos torcer, eu estou torcendo, não estou botando peitica, não. Sim, bora sair de Daiane. Bora, vamos para o nacional, porque tiveram mulheres, de fato, que brilharam, né? E a gente tem que aplaudir. Uma dessas mulheres que parecia que tinha ido para o fundo do poço, né? Na eleição de 2018, 2014 já tinha ido mal. Marina Silva. Marina Silva tinha ido para o fundo do poço, tinha se afundado e retorna agora brilhando, teve aí na COP agora, foi uma das estrelas, é cotadíssima para assumir um cargo, ainda não sabe qual, no governo Lula, foi eleita, muito bem votada, deputada federal por São Paulo, né, com 237.526 votos, ela é da Rede Sustentabilidade, um partido que ela criou, né, e que ela está lá e está mantendo, né, com ferro e fogo esse partido aí, porque não está fácil, né, com essa cláusula de barreira e tudo, mas eles se organizaram e conseguiram eleger bancada e tudo. E eu falei com o Eduardo Freire, jornalista, designer gráfico, professor da Unifor. Ele foi do partido, na época até Partido Verde, e como eu chamo, ele era um marinheiro, era muito ligado a Marina Silva, era, digamos assim, uma das vozes dela aqui no Ceará, para ele fazer assim, uma avaliação dessa trajetória da Marina, como a gente falou. Foi, caiu e tal, e subiu. Aí a gente ouviu o Eduardo Freire. Eu sempre fui um admirador da Marina, desde os tempos ainda que ela estava no Senado, antes dela resolver ser candidata a alguma coisa, antes mesmo dela ser ministra. Quando ela foi ministra do governo Lula, ministra do Meio Ambiente, ela fez um diferencial muito grande. O meio ambiente entrou realmente na pauta. Mas, depois de um certo tempo, ela entrou em conflito, né, com a Dilma Rousseff, que era ministra das Minas e Energias. A Dilma defendia aquela obra que não tem sentido, que é a usina de Belo Monte, e nessa briga ela acabou perdendo e saiu do governo. E depois que ela saiu do governo Lula, ela caiu em desgraça junto a boa parte dos eleitores do Lula, né? E o pessoal não perdoa, né? Quando eles querem massacrar, eles sabem massacrar. A gente viu muito isso já desde a campanha de 2010, pior ainda na campanha de 2014. Em 2014 houve um verdadeiro massacre. Mas a Marina, nas eleições que ela participou, mesmo não sendo muito conhecida, em 2010 ela era pouquíssimo conhecida. E ela conseguiu ainda chegar lá com os 20% do eleitorado no primeiro turno. A mesma coisa, um pouco mais, em 2014. Em 2018, não, já foi uma eleição em que ela teve uma presença pífia, porque já se começava essa busca pela polarização. Mas agora a gente chegou numa eleição em que o que estava em jogo era mais a gente tirar o Bolsonaro, porque pelo risco que ele significava, ele era o risco à democracia. Então a Marina apoiou logo desde cedo a campanha do Lula e foi importante. Eu acredito que foi importante para o Lula, para a vitória do Lula, porque qualificou. E não tanto na campanha, mas posterior, agora que ele foi eleito, né, essa ida dela à COP 27, eu acho que qualificou, uma vez que hoje em dia o mundo todo está muito preocupado com o meio ambiente. E principalmente depois da desgraça que aconteceu aqui no Brasil, do ponto de vista ambiental também, né? Fora as outras coisas, do ponto de vista ambiental, o país foi destruído. Então eu acho que a Marina, ela tem muito a contribuir. Fico feliz dela ter sido bem aceita. Espero que daqui para diante ela não seja tão massacrada, que as pessoas comecem a valorizar da mesma forma como valorizam, por exemplo, a vice-presidente da Colômbia, né, a Francia Marques, que tem uma história idêntica à da Marina. Também começou
um personagem pobre, negra, da floresta, e que hoje se tornou vice-presidente da Colômbia. Eu vi aqui muita gente que batia muito na Marina, depois exaltando a Francia Marques. E aí fica assim a contradição. Por que a Francia Marques é exaltável e a Marina não? Então eu espero que seja uma redenção e um reconhecimento do papel da Marina no sistema político brasileiro, né? Nesse contexto político brasileiro, e que ela tenha o espaço que merece. Aí o Eduardo Freire, obrigada, marinista. Pois é, então Marina acho que tem essa trajetória. Estava lembrando de entrevistas, por exemplo, ela vinha para cá, e na época que estava muito em discussão a transposição do Rio São Francisco, ainda sem ter começado, logo no começo do governo Lula, e Marina vinha e era uma das questões que eu colocava para ela e tal. Então o projeto inicialmente era incrível, pensava assim em como proteger as margens dos rios, né, e não só do Rio São Francisco, mas dos outros, né, que também fazem parte da bacia e que iam ser afetados, uma série de coisas, mas certamente assim, eu acho que hoje seria interessante revisitar inclusive a obra para ver o que foi feito, o que não foi feito, porque a retirada dessa água para abastecer os outros, aqui Ceará, Pernambuco, Paraíba, é muito legal e tal, mas causa danos para o resto do Rio, e a gente sabe as consequências podem ser trágicas, né, como está acontecendo em Belo Monte, como está acontecendo lá no Rio Madeira, enfim, acho que o governo Lula vai ter muito que ver sobre essas questões aí, muito. E tomara que sigam afinados, né, para não ter outro rompimento. Ô, Jesus, ninguém aguenta mais. E é isso, que bom que a Marina se posicionou dessa vez muito claramente, né, pela democracia, não hesitou em estar ao lado do Lula, botar de lado as diferenças, eu achei fantástico. E que bom que ela se reergue, né? Estava realmente muito apagada. Outra mulher que teve um papel interessante, que saiu de uma oposição à PT, né? Votou o 17zinho lá, há uns aninhos atrás, lá em 2018, né? Votou 17, mas que agora teve outra postura, foi a Simone Tebet, né, gente? Pense na mulher que deu uma guinada 360 engraçado, não é guinada, né? Mas deu uma volta assim, 180, né? Que foi bem intensa, né? Acho que a Simone... Passou Ciro, né? Assim, sai inclusive como um nome hoje em dia. Muita gente colocando como uma possível presidenciável viável, daqui a 4 anos. Então, muita gente tem comentado isso, se ela pode, inclusive, ser alguém ungida pelo Lula. Eu acho que não, né? Mas há quem avalie, mas é isso, assim, sai sai de 2022 com uma projeção muito maior, né, para 2026, sai bem, assim, eleitoralmente, né, porque poxa, você realmente sair na frente do Ciro, tudo bem que ele foi cavando a própria cova, mas que bom que ela saiu em terceiro lugar, né? Foi ótimo, e eu acho que é interessante a disputa que está rolando internamente, lógico, ela sempre vai puxar para o lado mais à direita, então ela está ali na transição, que se botou ali na parte das discussões da fome e tal, mas com um pezinho querendo proteger essa questão do mercado e tal, assim, está meio dissonante mas do que... eu acho o seguinte, que já é muito melhor ela, uma direita civilizada, esses loucos que estão aí. Isso não é direita, isso aí é fascismo, extrema-direita, não é direita, é extrema-direita. Com a Tebet, a pessoa pode conversar, tanto que está aí ela. Trabalhou, meteu a cara, até a declaração dela hoje, dizendo que o futuro do Cramunhão vai depender do que se descobrir desse sigilo de 100 anos. É mesmo. É outra que também não se nega, fala, toma posição, tá entendendo? E não é agressiva, não é nada. Eu não gostava quando a pessoa ficava falando, essa Tebet, esculhambando a Tebet. Rapaz, o próprio Lula falava, nós estamos numa frente ampla, não é numa frente estreita, não é uma porta estreita, não, era ampla. Não, pois eu gostei da atitude. Depois, eu estava dizendo assim, depois a gente resolve o que é que faz com ela. Mas ela foi super útil. Foi chato esse adjetivo, mas foi. Foi meio chato. Mas agora colherá, né? Colherá
os frutos dessa dedicação, porque ali trabalhou mesmo. Trabalhou. Pra caramba. É. Botou as manguinhas, né? Subiu as mangas e foi pra rua fazer palanque, enfim. Eu acho que merece colher mesmo. Por mais que a gente não concorde com tudo, saiba dos podres dela, mas merece colher os frutos. Certeza. E para fechar, aliás, para fechar não, eu acho que a gente tem que passar aqui rapidamente por duas deputadas que também vão ser revolucionárias só por estarem, só por existirem, né? Porque a gente teve a eleição de duas mulheres trans para a Câmara Federal esse ano, foi a primeira vez. Então, isso é fenomenal, gente. A gente não tem palavras para descrever o que isso significa, né? Então, começando pela Erika Hilton, lá do pessoal de São Paulo, e a Duda Salabert, do PDT de Minas Gerais, duas eleitas que vão assumir agora no mandato a partir de 2023. E é tão significativo porque, assim, não existir é não ser minimamente representada, é não ter a pauta, não ter a voz ali ouvida, né? Não ter... depender que outras pessoas façam isso, cheguem lá e falem por elas, entendeu? Então, elas estarem lá é muito importante, porque é uma minoria social que sofre muito, assassinato atrás de assassinato, todos os direitos aí são caçados, sabe? Então, realmente, aí só um resuminho delas, né? A Erika Hilton tem 29 anos, super jovem, e é vereadora de São Paulo, e agora foi eleita para federal com uma votação expressiva, né, em São Paulo, 256 mil votos. E a Duda Salabert, que é de Minas, né, tem 41 anos, é professora de literatura e, em 2018, se tornou a primeira pessoa trans a se candidatar ao cargo de senadora no Brasil, já tinha tido esse destaque lá em Minas, não se elegeu, né? E aí agora ela conseguiu essa votação para deputada federal pelo PDT, partido do Ciro, né, o que é até surpreendente, né? Mas é isso, temos essas exceções, e eu quero deixar aqui boa sorte para as duas, que elas façam ótimos mandatos e que, de fato, essa exceção não se torne tão exceção daqui para frente, né? Acho que é isso que é o mais importante. Aí da Duda Salabert, quase matam essa menina. Sim. Durante a campanha, segundo tudo, porque ela fez um L, certo? Sim, exatamente. Menina, os florzinha caíram de cima desta... Boa lembrança, Inês. Você lembra dessa história? Sim, lembro demais. Ave Maria! Ela fez o L porque ela, claro, era mais lógico, aquela história, não é questão de candidatar, mas o que seria para acabar, para ganhar do Cramunhão, quem é? O L. Então, pronto, aí ela foi cair na besteira, estava até dentro do carro da menina, quase mata os florzinha, quase mata a pobre da Duda Salabert. Pois está aí, bem feito. Agora, falando de uma outra mulher que não se elegeu, mas que, para mim, e as meninas concordam, é um destaque, vai ser um destaque nesse novo governo Lula, é a Janja da Silva, fortíssima. Que mulherona, né, gente? O que a gente pode falar dela, hein? Eu não sei. Eu só sei o seguinte, que esses dias, assim, a presença dela é impressionante, como ela tá junto, ela dá força. A gente viu no discurso do Lula, quando ele ganhou, ela dando água para ele e tal, ela cuida dele muito, né? Tá sempre presente. Mas não é só isso, ela tem voz, ela fala, ela tem opinião, e incomoda a gente, lá dentro mesmo. Os coleguinhas, tem gente incomodada com ela. E outro dia teve aquela situação absurda, a Inês até botou a boca no Twitter, reclamou bastante, de a Eliane Cantanhede, na Globo News, falar que a Janja fica dando pitaco, tem muita gente reclamando e tal, e que, na opinião dela, Eliane, Janja deveria manter as conversas só dentro dos dentro do quarto, né, das quatro paredes do quarto. Rapaz, e assim... das quatro paredes ele faz outra coisa. Aí fala... Ela que articulou, ela mesmo disse na entrevista do Fantástico, que ligou para Simone Tebet, chamando de Simone Tebet, ela trabalha, ela também disse que não vai, o marido dela não vai sair, ela vai ficar dentro de casa costurando não, nem bordando não, porque ela tem outras coisas para fazer, que aliás eu adoro bordar, vocês acreditam? É bom bordar, dá para bordar, a gente pode bordar e fazer outras coisas. Ponto cruz, que é a coisa mais linda, vai sim. Aí ela disse isso, aí fica aquela Cantanhede, com essa conversa, parece que ela está parecendo muito, que coisa machista, a gente quer, não pode dizer não que mulher é machista, pode, aquilo ali foi uma declaração machista. Outra coisa, passaram
sei lá, o mundo todo falando da blusa da mulher que estava no dia que ela foi dar entrevista no Fantástico. Tu queria que ela fosse o quê? Com as O que roupas lá foi do que Centro-Oeste. falaram da blusa dela, que eu não Que era soube? cara. Cara, era porque é de uma grife. marca aí que é cara. Eu achei linda, é branca com as estampas. Minha, eu não fiquei doida pela blusa. Quando eu Ai, soube do bem, preço dela, só nem. Aí vamos aí falaram dentro. Que disso tipo de aí. pauta? Ai, olha a outra imbecilidade desses coleguinhas, nossos jornalistas, das coleguinhas. Ela apareceu o Lula torcendo pela seleção brasileira e ela com a camisa amarela, aí uma pessoa, o jornalista, hoje Janja não está de vermelho. Aí queria o quê? Que ela vestisse vermelho para torcer pela Sérvia. Menina, que povo idiota. Aí eu fico revoltada com uma dessa, os coleguinhas, principalmente, coleguinha que eu digo é jornalista. Mas é isso que dá nos nervos mesmo, porque assim, ficam sempre reforçando aquela ideia do papel da primeira-dama antiquíssimo, né? Um Pois negócio é. assim, De ser uma tipo, coisa nunca foi bom. recatada e do lar, né? Agora, Recatar e do lar. agora é um assunto que sempre eu gosto de ouvir quem. Enfim, eu fico muito confusa em relação a isso, porque como é essa história de primeira-dama? Me incomoda muito, por exemplo, trabalho voluntário de primeira-dama. Eu acho que se é para trabalhar, arruma um cargo formal, faz equipe, paga salário, bem direitinho, sabe? Eu não gosto dessa coisa meio cinzenta, que é e não é. Ah, mas trabalha, mas é voluntário, mas ao mesmo tempo tem uma equipe gigantesca, não sei o quê, tem alguns. Então, sempre é um assunto que me causa um certo incômodo e uma certa confusão, e para isso, e é interessante, assim, a gente vai ver a Janja muito atuante, isso é fato. E ela tem uma coisa curiosa, ela mistura muito bem. Ela cuida muito do Lula, né? Essa coisa do cuidado, ela está sempre ali cuidando e ajudando, não sei o quê, mas ao mesmo tempo é uma mulher com militância, com tradição política, com história e com, como ela mesma disse no Fantástico, ela não vai sair para trabalhar e ficar esperando o marido voltar para casa, não. Quando for trabalhar. Então, o que foi que eu fiz? Fui atrás de Catarina Brasil, né? Eu li um texto dela a respeito disso, do papel da Janja, e queria compartilhar aqui com vocês. A Catarina é advogada especializada no direito das mulheres, sócia fundadora do primeiro escritório de advocacia para mulheres do Ceará, e ela é escritora também. Ela é autora do livro Mulheres na Política Brasileira. Cunhazete também, nossa amiga, e eu perguntei para a Catarina, fala aí, assim, o que esperar de Janja e o que é que a gente pode falar sobre esse papel, essa função, entre aspas, de primeira-dama, que não é bem uma função, enfim. Vamos ouvir o que é que ela diz, que é muito legal a fala dela. O posto de primeira-dama, ele sempre foi perpassado por questões de gênero na nossa sociedade. Historicamente, eleição após eleição, o papel que se espera de uma primeira-dama é sempre um papel muito ligado ao damismo. Aquela mulher que fica ali, jamais ao lado a lado, nas funções, na articulação política, mas sempre numa espécie de participação menor, na qual ela fica relegada a obedecer um lugar, a representar um determinado lugar, que é esse lugar patriarcal, machista, que entende que a mulher tem que ser elegante, comedida, enfim, que este homem poderoso é que tem que brilhar. Então, eu entendo que diante das questões de gênero, do avanço da pauta feminista, das discussões hoje em torno dos direitos das mulheres, a gente precisa avançar e dar uma outra feição ao que se espera de uma primeira-dama, né? Romper justamente com esse damismo que foi sendo construído ao longo do tempo sobre a figura da primeira-dama. E o mais interessante é que essa reflexão que pode ser feita a respeito desse posto de primeira-dama, né, que não é um cargo que seja regulamentado, né, que esteja regulamentado, daí porque ele permite uma maior liberdade dessas mulheres de serem o que elas querem ser, né, de dar a feição, a cara, né, que elas querem dar. E então é uma representação, mas é também uma questão de poder. Uma questão de poder muito interessante da gente refletir, porque não é de fato um cargo regulamentado, é um cargo mais prático
e está muito reduzido e procura sempre reduzir a mulher às questões dos cuidados, da assistência social, jamais da ação política. Então, o damismo, ele representa isso, ele é caracterizado por essa série de estereótipos, né, que foram sendo construídas sobre o papel da mulher. Então, eu acho que a Janja, por exemplo, ela rompe totalmente com esse damismo. Ela escolhe um outro lugar, que é o lugar da ação política. Na verdade, ela se revela uma articuladora política, uma mulher com uma forte articulação, uma forte presença nas reuniões do partido, das cúpulas, da formação das alianças. É uma mulher que canta, que pega o microfone, que fala, que surpreende, né? Então, eu entendo que ela articulou, inclusive com várias lideranças, tem depoimentos de lideranças. Em entrevista ao Fantástico, ela revela que ligou pessoalmente, procurou a Simone Tebet, que foi a terceira colocada na corrida presidencial. Então, ela faz intermediações importantes. Então, ela claramente marca o lugar dela nessa eleição como uma primeira-dama que vai para a ação política, que recusa o damismo, que recusa esse lugar, porque ela mesmo diz: eu quero dar uma outra conotação ao que sempre se considerou e ao que se espera de uma primeira-dama. Então, eu acho que são novos ventos aí. Ela se apropria das pautas feministas, das questões de gênero, até mesmo por ser socióloga, por ter essa formação, ela consegue levar isso para a ação, para o campo da ação. Catarina, maravilhosa, belíssima, como sempre. Fala super bem, Maria. Agora, falando em primeira-dama, a gente não pode... Eu primeiro, acho que a gente seria uma falha não falar de, pelo menos, duas primeiras-damas aqui do Ceará, que foi a dona Luísa Távora, mulher do Vigílio Távora, e que ela teve luz própria. Não vou discutir aqui, que também seria outra discussão com um monte de cientistas, né, sociólogos, se era assistencialismo ou se era em busca de voto e tal. No primeiro mandato do Vigílio Távora, de 63 a 66, a dona Luísa Távora foi presidente da LBA, que era a Legião Brasileira de Assistência. É um órgão que acabou, me lembro demais que foi no governo Collor, quando a mulher dele, aquela loura sirigaita, como era o nome dela? Lembro. Rosane Collor, andou fazendo umas falcatruas nessa LBA. Foi. Você lembra daquilo? Lembro demais. Mas a dona Luísa foi presidente da LBA, criou os centros maternos profissionalizantes, que era mulher, ela tinha até já essa visão, olha, em 63 a 66. E depois, no segundo mandato do Vigílio, ela foi do Centro Administrativo de Ação Social. Ela foi da FEBENSE, certo? Ela realmente tinha ela trabalhava, não era assim, só esperando o marido dela, não. E dizem, na época se falava demais, que a dona Luísa mandava no Vigílio Távora. E ela dava palpite da política. Consta, reza a lenda urbana e política, que o nome de Gonzaga Mota, escolhido para governador do Ceará, foi a indicação dela. Que o pessoal disse que ela era louca pelo Gonzaga Mota era secretário de planejamento, e ela chamava Gonzaga, e o Totó atendia tudo que ela pedia, né, certo? E foi ela que indicou o nome, estava um impasse danado entre os três coronéis, aí foi assim, o Técios, aí foi Gonzaga Mota, disse que foi indicação de Luísa Távora, ela já se metia. E ela fazia muito, por exemplo, quando o Vigílio Távora foi chamado pelo Juscelino Kubitschek, lá em Brasília, nas piscas que estava construindo em Brasília, ela já teve uma ação lá, ela fundou a Casa do Candango, que era para atender cearense que iam lá pelejar para construir Brasília, ela já atendia. Dona Luísa, inclusive, já foi trabalho de mestrado na UES, de livro, o trabalho dela realmente, a gente não pode esquecer de citar Luísa Távora. E também outra que também teve um trabalho grande, não era apenas a mulher do Ciro Gomes, como é a Daiane, do Capitão, é a Patrícia, na época só chamava Patrícia Gomes, Patrícia Zaboia, atual conselheira do Tribunal de Contas, ela foi vereadora, deputada estadual, senadora, e ela, entre os projetos que ela criou como a mulher de governador, mais atuante, foi o projeto ABC,
não sei se ainda existe, acho que não, pelo menos com esse nome, que ela dizia na época que ficava assim, indignada, muito triste, como é que os filhos dela estudavam em bons colégios, tinham aula de inglês e tal, e o que ofereciam para crianças da periferia era curso de fazer vassoura e detergente. Ela disse, como é que uma criança dessa pode competir com o meu, por exemplo, que estuda inglês no FIS, né, nesses... Aí ela criou esse projeto ABC, que tinha aula de dança, karatê, capoeira, inglês, francês, e ouvia a comunidade para saber o que a comunidade queria naquele local, naquele bairro, para que fosse ofertado nesses projetos ABC. Aí, por isso que eu estou destacando essas duas criaturas, Dona Luísa Távora, inclusive está aí. Começou também de valorizar o artesanato, tanto que o nome dali do negócio, né, do SEAT, é Praça Luísa Távora. Pois é, eu conheci Dona Luísa Távora, era uma graça. E aí ela arranjava voto mesmo. Tudo bem. A pessoa, ai, pai, ela fazia para arranjar voto, arranjava para o filho dela, que era deputado federal, o povozinho de Carlos Vigílio, não queria ovo com o negócio de ser parlamentar. Queria não, aí, mas ela arranjava voto e o povo se elegia. Pronto. E a coincidência, né, de ter ela, Luísa, né, a Maria Luísa Fontinelli, Luísa Erundina, enfim, que nome forte, né? Luísa Sela. Que coincidência boa, né? Quando tu tiver uma menina, bota Luísa. Eu adoro esse nome, acho maravilhoso. É um nome maravilhoso mesmo. Inclusive, Luísa. É lindo demais. É lindo. Gente, a gente sabe que a gente vai ser super injusto, a gente não vai falar de um bocado de mulher. Aqui eu passando os olhos no Twitter, estou vendo aqui um vídeo da Raquel Lira com a Isolda Sela, Raquel Lira, que foi eleita governadora de Pernambuco. Assim, é um bocado de gente que a gente não falou, mas não dá para dar conta de todo mundo, não. Uma grande parlamentar, com certeza, na Assembleia do Estado, Larissa Gaspar. Sim, com certeza. Gente. É gente demais. Graças a Deus. Tem muita... Ainda bem! Né? O Cunhanzal está revelado, Cunhanzal. Isso. Agora vamos para o momento do desabafo, que hoje vai ser pesado. Momento do recadinho, momento diz, Cunhã. Hoje assim, é tanta coisa que... Assim, tem dia que realmente a gente parece que é muita coisa. Hoje tem muita coisa pesada e vai ser meio que aglutinado, porque tem relação. Então, são 3 discunhãs que se relacionam. Começar pela Inês Aparecida. Bora, Inês, bota a boca no trombone. Indignada com essa cobertura dada ao assassinato, aquele crime, aquele tiroteio, que foi um adolescente, ninguém sabe o nome, né? Sabe todas as características, sabe que o pai dele é um tenente da Polícia Militar, lá do Espírito Santo, da cidade de Aracruz. O menino, inclusive... Quando atirou, estava com a suástica. O pai dele posta nas redes sociais elogios ao livro do Hitler, aquela Minha Luta. Ele é um neonazista, o pai dele. O menino também, que tem 16 anos, atirou até agora, não se sabe por quê. Vai dizer que é bullying, então que estava se sentindo mal, né? Perturbado da cabeça. Mas aquilo é uma coisa horrível, não deve passar em branco. Eu não me conformo com a passividade. Isso era para estar muito mais sendo batido em tudo quanto era na imprensa livre, na imprensa tradicional, nas nossas, como nós, nos podcasts, nas coisas independentes, porque isso é um absurdo. Um menino de 16 anos tinha acesso à arma do pai, acesso ao carro do pai, porque ele foi dirigindo. Tem outro crime aí, né? Que ele é um menor, tem 16 anos ainda. Rapaz, eu acho isso um absurdo. Um absurdo. E o absurdo maior, o jornal Estado de São Paulo, quando deu a notícia, ilustrou a informação com a mão de um negro apertando um revólver. Menina, aquilo eu fiquei tão indignada, e que a mão do negro, o menino é branco, transparente, ele e o pai dele já participaram desses atos golpistas nas estradas. Aí o jornal Estado de São Paulo me bota uma mão do negro, atirando no revólver. Achei isso assim, eu fico indignado com esses nossos coleguinhas jornalistas. E depois tirou, né, Inês? Tiraram a postagem, só que sem pedir desculpa, só falando, foi por um equívoco. Assim, não é um equívoco. O nome disso é racismo. Racismo? Não é equívoco. Não é equívoco. Não tem equívoco nenhum, sabe?
porque realmente não tem imagem do rapaz, do assassino, né, que matou 4 pessoas. Pode ser que mais gente morra, porque tem gente hospitalizada ainda. Ele atirou um bocado de gente, e as mortes foram, por enquanto, 3 professoras e uma estudante de 12 anos. Imagina você perder a filha de 12 anos que estava na escola estudando. Isso já era para estar o pai sendo entrevistado, entrevistado não, denunciado, perguntando a ele, entrevistado sim, por que é que você deixou, por que é que seu filho é assim, por que é que você mas isso o Estatuto da Criança e do Adolescente, por que é que seu Inês. filho dirigia carro para cima e para baixo, e na maior cara disse que frieza dele confessando o crime, ainda foi para casa de praia. Deve ganhar muito bem esse tenente, né? Tem um carrão, uma Duster, casa de praia, casa disso, aquilo, deve ganhar muito bem. Polícia Militar do Espírito Santo está pagando, né? Tenente muito claramente bem. Corrupto, com certeza. Mas o grande lance não pode expor por causa do Estatuto da Criança e do Adolescente, Inês. Não pode expor. Então, não pode expor nem a família. Não pode. Mas isso aí gera... Não é isso. Exposta. Eles fazendo, agora, para fazer arruaça nas estradas, pode, né? Agora, vinculado a isso, né, a gente tem esse problema do ódio, né, que se instalou no país e que está aí estabelecido. Então, eu vou falar antes da Evelyn, mas é porque está muito vinculado ao discurso da Inês, que é a continuidade desse estado de ódio que nem a Copa está fazendo desfazer, né? A Copa não está sendo capaz de superar isso. Então, continua o ódio proliferando aí nesses atos golpistas, nessas ameaças, nesses bloqueios que têm acontecido ainda, em estrada, em ruas, o pessoal pedindo golpe militar. E assim, já deu, só que continua, né? E a gente viu uma cena de ódio que foi filmada pelo próprio Odiento, né, contra o Gilberto Gil, agora na Copa do Mundo. Então, o Gil estava lá com a esposa e assistiu o Jogo do Brasil, o sujeitinho atrás, covardão, sabe, mas filmando, querendo mitar, né, querendo ser o mito. Então, sujeitinho com grana, com certeza, porque estava lá, e numa área meio VIP, assim, parece que de pouco acesso. Então, um cara com grana, chegou lá e ficou gritando, Bolsonaro, para o Gil, né, querendo provocar o Gil. Bolsonaro, Lei Rouanet e tal, não sei o quê, e no fim, também, covardão, quando o Gil já estava entrando na área ali para se sentar, né, na área dos assentos, chamou de filho da puta. Isso aí é totalmente gratuito, sem nenhum motivo, sobretudo assim, Bolsonaro perdeu, mané, perdeu, o que o cara ganha com isso? Sabe? Mas ainda bem o Gil não respondeu nada, ficou na dele, nem ele nem a esposa, ignoraram, passaram reto e tal. E é isso, só que a gente está vivendo isso ainda. Cara, quando é que isso vai acabar, pelo amor de Deus? Chega! Bolsonaro perdeu, aceitem, fim, acabou, ponto. Sabe? Ei, tu sabe que pela lei do Catar, o que insultou o Gilberto Gil pode ser preso? Pela lei de lá. Levar pelo menos umas chibatadas, não leva não, mas sem chibatadas. Era bom. O bicho é tão covarde. Beliscão de alicate. Não, lá é chibatada, minha filha. Agora eu acho que é só contra a mulher. Ô, país atrasado, nojento. Não pode falar mal do país dos outros, não, mas não tem como não. Mulher, e assim, Camila, chega até quando? Essa galera que está fomentando e esquentando essa pauta, até eles quiserem, porque o que a gente vê e aí eu já vou entrar no meu discunhã mesmo, né, que é um repúdio total, né, eu até desabafei no Twitter, sem dar muitos detalhes esses dias, contra a atuação de parlamentares como seu Giroquina, seu senador Eduardo Girão, e seu capitão Wagner, que estão atuando na linha de frente desse discurso golpista. Eles estão ajudando a manter na pauta, né, a manter mobilizada essa tensão, esse ódio. Eles sabem muito bem que as eleições não vão ser anuladas, que o Lula vai assumir, que ele vai fazer o mandato dele, mas o que eles precisam é manter essa galera odienta mobilizada, e para isso eles estão fazendo várias coisas institucionalmente, né? E o meu discunhã é contra, e a gente estava até num dilema, fala ou não fala, porque o que esses caras querem é palco, né? Eles querem mídia, eles se alimentam disso. A pauta deles,
fica ali estável porque ainda tem quem noticie. Mas eu acho que não tem como a gente não falar, né? O capitão Wagner, esses dias, assinou um requerimento para a abertura de uma CPI para apurar excessos praticados, entre aspas, tá? Por ministros do STF e do TSE, certo? Eles estão ainda nesse discurso anti-institucional, antidemocrático, de dizer que o TSE foi partidário, enfim, que cometeu excesso e tudo mais. Pois seu capitão Wagner está envolvido nisso aí. E o bonitinho do Giroquina está aí também na coordenação de uma audiência pública no Senado, para ouvir juristas, ministros, não sei o que, especialistas, entre aspas, sobre as denúncias relacionadas à eleição de 2022. Então, assim, essa galera institucionalmente está agindo para manter essa mobilização, né? Manter esse ódio, fazer com que as pessoas não vão para casa, continuem em frente aos quartéis. E dá muita raiva isso, meu irmão, dá muita raiva. A gente, ao mesmo tempo, é um dilema, porque se a justiça pune, aí também é acusada de excesso, de antidemocracia. Gente, é um beco sem saída que a gente está. Muito complicado. Agora, esse capitão fica alimentando mesmo só para alimentar a galera deles, né? Direitona. Porque o próprio Arthur Lira já disse que não tem a menor possibilidade de abrir CPI, como ele quer, né? O rei do motim, como ele quer uma CPI contra o STF, o TSE. Lira já disse que não abre, não tem a menor possibilidade de botar CPI lá no Congresso. Ele sabe demais, todos sabem, agem de má fé. Inês, é só para botar no Instagramzinho dele, para a galera ir lá comentar e deixar todo mundo mobilizado e papapá. Agora, assim, que lembremos, o seu capitão Wagner volta a ser candidato com certeza absoluta daqui a 2 anos, certo? Vamos lembrar, porque ele vai parecer todo bonzinho, moderadozinho. Não, eu sou independentezinho. Vamos lembrar. Eu sou democrático, eu sou da democracia, Vamos lembrar disso aí, certo? Girão vai demorar mais um pouquinho, ainda fica mais 4 anos, mas ele volta também para a disputa. Vamos lembrar dessas ceninhas aí, tá certo? Não vamos esquecer, não. Agora sim, vamos lá para os cheiros! Quem tem cheiro, quem tem cheiro? Sabe para quem que eu tenho cheiro? Para os meus alunos que fizeram o ENAD neste domingo passado, dia 27, meus queridos concludentes do curso de jornalismo, um bocado vai fazer TCC agora, estão tudo doido, e ainda tiveram que dar essa pausa para ir fazer esse ENAD bendito, mas parabéns, viu, turma? Fico muito feliz, foram 87 inscritos, não sei quantos conseguiram fazer a prova, mas era um bocado de gente. Eu fico na torcida por vocês, que dê tudo certo, pelo curso, lógico, né, que o ENAD é uma das formas de avaliação, a gente sabe que precisa muito ainda para melhorar o curso e tudo, porque, enfim, sem recursos, sem investimento do governo federal, sobretudo nos últimos 4 anos, não está sendo fácil, mas estamos na luta, e vocês são vitoriosos por estarem chegando ao final do curso, e é por isso que vocês foram lá. Viu? Parabéns. E aí, Inês, tem cheirinhos? Eu tenho o cheiro para a Cunhazete Jéssica Barbosa, que ela pede alô, mas também ela pede que a prefeitura limpe a Avenida Bezerra de Menezes, que está virando um aterro sanitário. A Avenida Bezerra de Menezes é uma avenida onde daquela. Trabalha a prefeitura. Jéssica Barbosa, beijo para tu. E também para, olha aí, o Napoleão, que mora na Escócia, e ele é primo do Manel Timbó. Manel Timbó, que deu aquela entrevista! Legal. A transição, pois Napoleão, vai ser o sobrenome dele, vai ser esse, Napoleão, primo do Manel Timbó, mora na Escócia. Um alô para você, um cheiro bem grande aqui do Ceará. Então pronto, gente, é isso mesmo. Chegamos ao final de mais um episódio com Covid. Deixando aqui, gente, vamos tomar cuidado, vamos voltar a usar máscara, quem não tomou a bendita da 4ª dose, vai atrás, não esquece disso, tá certo? Tem a bendita dose, não é ainda a vacina bivalente, mas é melhor do que nada, tá? Para evitar casos mais graves, ela é importante, vamos tomar a 4ª dose e torcer para que passe logo essa ondona aí, que parece que tá pegando todo mundo infernalmente, ou doençazinha do inferno. Lembrando que a gente vai ter essa semana aí gravação do episódio extra para quem é assinante, então se você quiser se tornar assinante, contribua com qualquer valor, a partir dos R$10, né, você participa da gravação, então pode ser pelo Pix, para a chave ascunhaspodcast@gmail.com ou para o site
apoia.se/ascunhaspodcast. Na produção do episódio teve Inês Aparecida, Ébile Rebouças e Camila Fernandes. No apoio nas redes sociais sempre temos a empresa .indie. A música, tema do nosso podcast é Barroada Gagá, da banda Breculê. E é isso. Até a próxima semana, gente. Tchau! Tchau, beijos. Tchau.